Flórida é o destino preferido de 70% dos negócios brasileiros emergentes. Imigração, o número de prisões em abrigos temporários aumenta 100% em relação ao ano passado. Estrangeiros relatam dificuldades para tirar a cidadania norte-americana antes das eleições presidenciais. O governo Biden apresenta projeto para limitar preço dos aluguéis nos Estados Unidos. E em pleno verão, praias de New Jersey, onde há uma grande comunidade brasileira, impõem restrições aos banhistas. As autoridades alegam que sem esses itens na areia vai sobrar mais espaço na praia para todos os banhistas, além de deixar a área mais segura e organizada para a passagem dos socorristas. Olá, boa noite. Muito boa noite. O Brasil é o país que mais cria startups da América Latina. Nos últimos 9 anos, houve um boom dessas empresas emergentes e elas começaram a mirar no exterior, principalmente aqui nos Estados Unidos. Agora, 70% das startups do nosso país vêm parar aqui na Flórida, onde existe uma grande comunidade brasileira. A reportagem é da Carla Marinho. O brasileiro é famoso por ser criativo e não é à toa que o país já ocupa o título de maior criador de startups da América Latina. De alguns anos para cá, essa explosão de empresas emergentes do nosso país forçou a expansão e a busca de novos terrenos para explorar. Esses negócios inovadores chamaram tanto a atenção dos Estados Unidos que acabaram abrindo as portas para esses talentos. Segundo um mapeamento feito pela Apex, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, o destino preferido dessas startups brasileiras é a Flórida. 70% delas estão aqui. Nós temos grandes investimentos em pequeno, médio e grande negócio, como a própria Crutália, a maior produtora e exportadora de suco de laranja do mundo. Nós temos a Gerdau, nós temos a Embraer, que eu estava esquecendo. Então, quando você olha para tudo isso e olha todo o peso dos brasileiros, então tudo isso a gente pode avaliar como um estado muito próximo do Brasil, ambiente, tudo isso favorece. É um estado muito querido por nós brasileiros. Os dados revelam que desde 2020, centenas de empresas de 29 setores de bens de consumo e serviços já estavam desenvolvendo negócios por aqui. E segundo a especialista, não faltam motivos. Nós temos uma localização, uma proximidade muito grande com o Brasil, não é isso? Então você tem a localização, a cultura, a tradição dos negócios em 200 anos de uma relação diplomática, comercial com o Brasil. E outro assunto também importante é o mercado financeiro, o mercado de capitais muito maduro. Os Estados Unidos são os mais abertos a apoiar e aportar capitais de negócios de alto risco. Não tem medo do fracasso, preparam as empresas para novos horizontes e oportunidades de crescimento. O território americano é a porta de entrada dos brasileiros para o ambiente global. Agora a gente fala de imigração. O número de pessoas presas em abrigos em Nova York este ano aumentou 100% em relação a 2023. Os dados divulgados pela NYPD preocupam os moradores da Big Apple, que acusam os imigrantes de serem os responsáveis. Só no primeiro trimestre deste ano, mais de 830 prisões foram realizadas em abrigos temporários por crimes, abusos e violações da lei. A polícia de New York indicou que nos arredores dos centros improvisados com tendas, como em Random Island, por exemplo, a situação é considerada ainda pior. Os moradores das regiões denunciam que essas áreas usadas por imigrantes viraram cenários de roubos e violência sem controle. Em toda a cidade, os homicídios aumentaram 50%, agressões graves cresceram 25% e furto qualificado subiu 15%. Desde a primavera de 2022, a Big Apple já recebeu cerca de 207 mil imigrantes enviados de ônibus direto da fronteira sul, que separa o México dos Estados Unidos. E hoje o governo dos Estados Unidos anunciou um envio de verba adicional para o Fundo Amazônia do Brasil. O valor de 47 milhões de dólares é uma parcela que complementa outras doações já feitas anteriormente. Com o fornecimento da verba adicional, a Casa Branca completa o primeiro ciclo de doação ao Fundo Amazônia, dentro do compromisso anunciado por Joe Biden em 2023 de enviar ao todo 500 milhões de dólares ao projeto.
O Fundo Amazônia, gerido pelo Brasil, tem a finalidade de captar doações para investimentos reembolsáveis em ações de preservação, monitoramento e combate ao desmatamento, além de promover a conservação e uso sustentável da Amazônia Legal. Hoje, Noruega, Alemanha, Reino Unido, Suíça e Estados Unidos formam o grupo de doadores internacionais do projeto. O presidente Joe Biden disse que sua administração continuará a trabalhar com o Congresso norte-americano para solicitar e garantir um financiamento remanescente para o Fundo Amazônia e atividades relacionadas até 2028. Hoje, através de uma nota, ao anunciar a nova doação, os Estados Unidos parabenizaram o governo Lula pelo sucesso na redução do desmatamento na Amazônia pela metade em 2023, alcançando o nível mais baixo desde 2018. Depois do intervalo, imigrantes relatam dificuldade em conseguir tirar a cidadania norte-americana antes das eleições presidenciais. E tem os detalhes do segundo dia de Convenção Nacional Republicana em Wisconsin. Américas no Ar. Oferecimento. Rejab Ship. Melhore agora sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. O assunto agora é eleição americana. Atrasos no processo de cidadania podem impedir o voto de muita gente e fazer com que os presidenciáveis percam apoio significativo de eleitores imigrantes. Um dos grandes desafios, tanto para Biden quanto para Trump, é conseguir um maior número de votos indecisos ou de novos eleitores para vencer a corrida à Casa Branca. As últimas pesquisas de intenção de voto feitas pelo Projeto 538 mostram Donald Trump e Joe Biden virtualmente empatados, com o republicano ligeiramente à frente do democrata, com 42% da predileção eleitoral. Nesta disputa acirrada, cada voto é importante, sobretudo dos indecisos e dos estrangeiros que recentemente conseguiram obter a cidadania americana. Só no ano passado, os Estados Unidos deram as boas-vindas a mais de 800 mil novos cidadãos, um aumento de 40% em relação ao mesmo período de 2020. O alto volume de processos de cidadania explica, em partes, a demora para a conclusão do processo. Atualmente, um requerente pode esperar de 5 meses a 1 ano para obter a cidadania. Isso significa que muitos estrangeiros devem ficar de fora da eleição deste ano por não conseguirem a documentação a tempo. Quem conseguiu a papelada dentro do prazo, porém, não vai perder a chance de exercer o seu direito na chamada da democracia. Eu sou cidadã brasileira e americana. Meu processo de cidadania aqui foi super tranquilo, não demorou, foram acho que 5 meses. E eu pretendo sim fazer parte das eleições aqui. Acho que é um direito que a gente realmente tem que fazer valer. Ontem à noite, Donald Trump fez uma aparição surpresa no final do primeiro dia de convenção republicana em Milwaukee, no estado de Wisconsin. O recém-oficializado candidato do partido à eleição de novembro desfilou pela arena emocionado com um curativo na orelha direita. Acenou para o público, mas não discursou. Please welcome the next president of the United States, Donald J. Trump. Trump, consagrado candidato oficial do partido às eleições presidenciais, entrou na arena com o punho erguido. Foi muito aplaudido e ovacionado pelos mais de 50 mil participantes da convenção. Na orelha direita, um curativo, a marca da bala que passou de raspão na tentativa de assassinato que sofreu na Pensilvânia no último sábado. Visivelmente emocionado, Trump subiu no palco, agradeceu o público e depois caminhou até onde estava o recém-anunciado companheiro de chapa, o senador J.D. Vance. Em coro, os delegados republicanos gritaram diversas vezes "lute, lute, lute", as mesmas palavras ditas por Trump momentos depois de ter escapado do ataque armado e que agora viraram uma espécie de grito de guerra do partido. A aparição dele foi considerada estratégica para animar os republicanos no primeiro dia de convenção e unir o partido em torno do mesmo objetivo, vencer as eleições de novembro na corrida à Casa Branca. Trump prometeu um discurso na próxima quinta-feira, focado na união do país.
Amanhã vai chegar aqui aos Estados Unidos o assessor de assuntos internacionais do Brasil, Celso Amorim. Ele vai se encontrar na capital Washington com o conselheiro norte-americano de segurança nacional, Jake Sullivan. Os dois vão falar sobre eleições na Venezuela, guerra na Ucrânia e também o conflito entre Israel e Hamas. Especula-se ainda que o tema eleições norte-americanas e uma possível mudança de governo podem entrar na pauta dos dois dirigentes. Depois dessa reunião, que será a portas fechadas, Celso Amorim deve dar uma palestra para membros do Fundo Carnegie para a Paz Internacional em Washington. A ONU revelou que 70% das escolas na faixa de Gaza usadas como abrigos em zonas de refugiados foram destruídas por bombardeios aéreos de Israel. No último ataque, pelo menos 44 pessoas morreram. O governo de Jerusalém prometeu intensificar os bombardeios no norte, sul e centro da faixa de Gaza. Enquanto isso, seguem as negociações de cessar-fogo. As últimas informações da guerra você acompanha agora com Matias Brotero. Representantes do governo israelense devem viajar pelo Oriente Médio essa semana para seguir com as negociações sobre um cessar-fogo na faixa de Gaza. Hoje, familiares de militares israelenses feitas reféns pelo Hamas autorizaram a divulgação de fotos tiradas nos primeiros dias de cativeiro. Algumas têm ferimentos na cabeça e no olho. Em Tel Aviv, a mãe de uma delas cobrou mais esforços do governo para o resgate. Israel atacou terroristas que atuavam em uma escola administrada pelas Nações Unidas na faixa de Gaza. As forças de defesa do país afirmaram que medidas foram tomadas antes do ataque para mitigar o risco de ferir civis. Autoridades palestinas dizem que ao menos 23 pessoas morreram. Enquanto isso, na fronteira entre Israel e o Líbano, os ataques seguem se intensificando. Na noite de segunda-feira, cerca de 20 mísseis foram lançados do sul do Líbano. As imagens mostram o momento em que os projéteis são interceptados. De Tel Aviv, Matias Brotero para o Américas no Ar. Depois do intervalo, maioria dos adolescentes dos Estados Unidos diz não receber apoio emocional necessário dos pais. E a gente mostra como o presidente Joe Biden planeja baixar os preços dos aluguéis em todo o país. Um novo relatório mostra um aumento entre os adolescentes sobre a percepção da importância dos cuidados com a saúde mental. E com isso, cresceram também as reclamações dos jovens com relação a esse assunto. Hoje, a maioria se queixa de não estar recebendo apoio emocional necessário. 4 em cada 5 adolescentes dos Estados Unidos sentem que não têm o apoio que precisam quando o assunto é saúde mental. E isso envolve suporte social e emocional, segundo o novo relatório. Os dados divulgados pelo Centro Nacional de Estatísticas de Saúde mostram ainda que os pais estão falhando nesse quesito, porque a maioria acredita que sim, dá aos filhos o apoio suficiente. Para os pesquisadores, essa discrepância nas percepções entre pais e filhos pode ter 2 motivações. Primeiro, a falsa ilusão dos tutores que tendem a achar que fazem o suficiente, baseado nas suas visões de pessoas adultas. E segundo, por causa da relutância dos adolescentes em compartilhar seus problemas com os pais. A gente está desconstruindo aos poucos essas questões, né, de saúde mental como um todo. Então, idas a psicólogos, psiquiatras. Acho que a cultura vai abraçando um pouco mais, né, essa necessidade, visto que as redes sociais acabam por difundir também, né, que tá todo mundo propenso, né, a ter essas questões e que tá tudo bem, que vale a pena a gente conversar sobre isso com profissionais qualificados, vale a pena a gente explicitar a importância disso e de trocar, né, experiências e principalmente os ganhos, né, de melhoras com relação a essas questões, né. Férias, verão e calor batendo recorde de temperaturas e ingredientes ideais para viajar e aproveitar o calorzão nas praias do país. Mas é justamente nesse período do ano que aumenta em muito o número de acidentes nas estradas. E por isso a Flórida deu início a uma operação chamada Slowdown, como nos mostra agora a repórter Cone Rocha. O objetivo é combater o excesso de velocidade e a direção agressiva nas estradas. O Departamento de Transportes da Flórida, em parceria com a Patrulha Rodoviária,
e agências locais de segurança criaram a Operação Sul Slowdown, que vai dobrar o número de patrulhas das rodovias e aplicar multas pesadas para quem não obedecer à lei. A velocidade excessiva contribuiu para mais de 10% das fatalidades em acidentes na Flórida no ano passado, que resultaram em mais de 368 mortes. Em 2022, foram mais de 13 mil acidentes de trânsito no estado, principalmente neste período do ano. Para ajudar os motoristas, as autoridades divulgaram dicas de segurança nas estradas. Planeje as viagens com antecedência. Use sempre o cinto de segurança. Diminua a velocidade em zonas de construção e durante a noite. Evite correr nas estradas. Mantenha paciência no trânsito. Os especialistas dizem que dirigir com segurança não é apenas uma escolha, mas uma responsabilidade que pode salvar a sua e outras vidas. A Casa Branca decidiu limitar os preços dos aluguéis que estão disparando e aumentando o custo de vida de inúmeras famílias no país. O presidente Biden anunciou uma série de medidas destinadas a facilitar os custos de habitação. O plano da administração Biden prevê a retirada dos créditos fiscais dos proprietários que aumentarem os aluguéis em mais de 5% ao ano. Essa proposta se aplicaria apenas aos locatários com mais de 50 imóveis, não às unidades que ainda não foram construídas ou que estão em reforma. Apesar da inflação estar reduzindo, o custo com a habitação continua a ser um dos maiores obstáculos para muitas pessoas. Cerca de 22 milhões de famílias gastaram mais de 30% dos seus rendimentos em aluguéis só no ano passado. O plano de Biden ainda precisa ser aprovado pelo Congresso antes de entrar em vigor. Nós fomos às ruas para ouvir a opinião da nossa comunidade sobre esse assunto. O aluguel subiu muito, né? Há uns 4 anos agora o aluguel era acessível. Aí o aluguel hoje está em torno de um quarto, $2.500, $2.500. No começo era $1.500, um quarto, um aluguel de um apartamento. De um quarto era $1.500, hoje é $2.500 de um quarto. E o aluguel assim, de casa maior, de 2 quartos, já para $2.800, $3, entendeu? Então tá muito difícil, assim, às vezes as pessoas, o salário também não está acompanhando, por causa da inflação também subiu tudo. E as pessoas têm certa dificuldade, assim, para viver com tranquilidade, né? Porque o aluguel é uma coisa que é um dinheiro que você paga e não tem retorno, né? O seguro de casa está subindo muito, taxas da casa estão subindo muito. Eu tenho um cliente que pagava $2.000 de prestação, hoje ele está pagando $2.500 e a única coisa que mudou é as taxas. Aí eu tenho outro cliente que ele pagava $2.000 por ano de seguro de casa e quando ele foi renovar, eles voltaram com $8.000. Então, tá muito doido. Aí quando um dono de casa que está alugando, chega essa taxa ou chega um novo seguro de casa, fica meio complicado, porque normalmente um dono de casa, eles faz mais ou menos $300 a $800 por mês. Aí para eles comer esse negócio fica muito difícil. Na realidade vão estar perdendo dinheiro. Então por isso que eles têm que aumentar para os inquilinos. Aí fica bem complicado. O que está precisando ser feito é não ter um limite no aumento de aluguel, mas ter um limite no aumento de seguro e casa. Isso que tem que ser feito. Depois do intervalo, tem alerta de calor extremo para mais de 100 milhões de pessoas do país nesta semana. E mais, praias de New Jersey impõem restrições aos banhistas para este verão. Américas no Ar. Oferecimento. Rejab Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. O nosso planeta está girando mais lentamente e os dias estão ficando mais longos, segundo um novo estudo. E essa mudança no funcionamento da Terra se deve às mudanças climáticas provocadas pelas ações dos homens. Os pesquisadores explicam que o derretimento do gelo polar é que está mudando a velocidade da rotação da Terra e prolongando os dias. Essa alteração no tempo ainda é muito pequena, de alguns milissegundos por dia, mas isso pode se agravar com o passar dos anos. Ainda assim, essa mudança já pode ter um impacto em certas tecnologias em que confiamos para muitas coisas, incluindo o GPS. O estudo foi recém-publicado na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences e reforça o perigo dos impactos das mudanças climáticas no planeta.
Em todo o país, mais de 100 milhões de pessoas estão sob alerta de calor extremo. E a previsão é de que as temperaturas sigam batendo recordes nesta semana. Uma das áreas que mais sofre é Las Vegas, em Nevada, que há mais de 7 dias experimenta um calorão de 115 graus Fahrenheit. Quando o dia começa em Vegas, o sol já mostra que está chegando com tudo. Nos últimos dias, os moradores da região têm sofrido com altas e perigosas temperaturas que chegaram a superar os 120 graus Fahrenheit. Segundo dados do governo, mais de 100 cidades do Maine à Califórnia estão experimentando neste ano seus verões mais quentes já registrados. E o calor excessivo é tanto que já provocou a morte de pelo menos 37 pessoas só no mês de julho. O calor também é alto e perigoso em áreas de Baltimore, Nova York, Boston, Dallas, St. Louis e Kansas City. Em Houston, além das temperaturas de 3 dígitos, tem um agravante. Milhares de moradores estão sem ar-condicionado há quase uma semana pela falta de energia elétrica. O calor intenso também potencializa os incêndios florestais que se espalham pelo país. Só na Califórnia já são 28 focos de fogo, alguns, como esse, em Fontana, de grandes proporções. E agora a gente vê essas temperaturas no nosso mapa para boa parte do país para amanhã. Olha só, a gente começa lá em Boston, a previsão é de trovoada com máxima de 93. E em Washington, mesma coisa, mas a máxima chegando a 98. E olha só, tudo perto dos 90 graus em Norfolk, Charlotte e Atlanta, as máximas nessas áreas. Em Miami, máxima batendo 90, no restante do estado a previsão é de pancada de chuva, também muito provocado por esse calorão. Mesma coisa em Houston, onde a máxima segue em 93 graus. San Antônio, a gente não tem previsão de chuva, o sol vai brilhar forte o dia inteiro com máxima de 97. El Paso, a temperatura sobe ainda mais, 102 graus também, sol brilhando. Albuquerque, a gente já tem previsão de chuva ao longo do dia com máxima de 93 graus. Phoenix, olha só, gente, 112 graus, bem calor nessa área, bastante quente. Las Vegas, a temperatura de 110 máxima, mínima de 87. Toda essa região aí da costa oeste, a gente está vendo o sol brilhando forte. São Francisco também, sol brilhando com máxima de 70, mínima de 57. E se você está planejando passar as férias de verão nas praias de New Jersey, é bom ficar atento. É que as autoridades anunciaram uma série de restrições aos banhistas, como a proibição de barracas e outros itens. Quem nos explica os motivos para isso é a Carolina Camargo. Brick Township e mais de 20 localidades proibiram o uso de barracas, coberturas, cabanas e grandes estruturas. Os guarda-sóis também não escaparam. Dependendo do modelo, podem ser barrados. As autoridades alegam que sem esses itens na areia vai sobrar mais espaço na praia para todos os banhistas, além de deixar a área mais segura e organizada para a passagem dos socorristas. Os próprios salva-vidas vão fiscalizar as praias e podem chamar as autoridades para quem se recusar a colaborar. Multas também podem ser aplicadas. As prefeituras alegam que essas medidas foram impostas depois da redução das faixas de areia. Nos últimos anos, as cheias das marés e a erosão reduziram os espaços dos banhistas e começaram a provocar problemas entre as pessoas. Os governos municipais planejam medidas de revitalização para voltar a ampliar as faixas de areia. Mas até lá, os turistas e moradores vão precisar de paciência. Na minha opinião, não atrapalha. Um guarda-sol, uma tenda que seja menor, seja pequena, mas eu acredito que não atrapalhe. Não fique muito próximo aonde tem os bombeiros, não seria bombeiro, seria guarda-vida. Então eu acho que não atrapalharia, não. É muito grande, né? O espaço é muito grande, eu acho que não limita ninguém, não. Por questão de mobilidade do salva-vida, por questão de mobilidade de algum cadeirante que vai ter acesso à areia. E por questão também de organizar, né? Esse negócio de barraquinha para lá, para cá, fica meio farofa, sei lá o que, né? Não, barraquinha não, farofeiro também não. Quem quer comer seu sanduichinho, seu frango assado, trazer seu refrigerantezinho em lata, não, deixa eu fazer isso em casa, ou então na piscina. Piscina é legal. E o Jornal Américas no Ar de hoje termina agora. A gente espera vocês novamente amanhã e você fica agora então com mais um capítulo da Rainha da Pérsia. Boa noite. Boa noite.